Justiça decide anular a condenação do técnico Cuca pelo abuso de uma jovem na Suíça. Esse caso teria ocorrido em 1987, em um hotel onde o time do Grêmio tinha ficado hospedado. A Aline Fanelli conta pra gente as informações. A Justiça da Suíça anula a sentença que havia condenado o treinador Cuca por ter feito sexo com uma menor de idade sob coerção, equivalente ao crime de estupro pela lei local atual, durante uma viagem do Grêmio ao país em 1987. Depois da saída dele do Corinthians no ano passado, os advogados entraram com um pedido sob a argumentação de que Cuca havia sido condenado à revelia, sem representação, pedindo um novo julgamento. De acordo com informações da Folha de São Paulo, em 22 de novembro passado, a juíza Bettina Boschler acatou a argumentação, mas já não havia possibilidade de um novo julgamento, porque o crime estava prescrito, sugerindo então a anulação da pena e a extinção do processo. A decisão da juíza não entra no mérito da acusação, que pela lei suíça atual seria equivalente a de estupro, pela qual Cuca e outros 3 jogadores do Grêmio foram condenados. Hoje eu entendo que eu devia ter tratado desse assunto antes e resolvido esse tema. Hoje, sinceramente, estou muito aliviado com o resultado que teve e com a justiça, né? Tendo sido decretada. E esses últimos 8 meses aí, desde que eu saí do Corinthians, foram muito difíceis para mim. Mas tudo aconteceu no tempo certo, né? No tempo de Deus. E eu sou muito grato a isso. A garota envolvida no caso tinha 13 anos à época e faleceu 15 anos depois, aos 28. O que é importante que se explique é que Cuca não foi inocentado da acusação. Houve a extinção do processo. Então, Cuca não foi inocentado. Quem explica pra gente é a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Ele está livre, poderá voltar à Suíça a qualquer momento, não terá nenhum problema e não tem nenhum problema com a justiça. Ele foi não inocentado, e se a gente não quer dizer que ele foi, mas ele não foi inocentado, ele teve benefícios de um processo que, por falta de observância do tempo correto, ele prescreveu, ou seja, o Estado não pode mais processá-lo. Então, ele se beneficiou de um procedimento, ele se beneficiou de um ato processual, mas ele não foi inocentado. Bom, a Cuca é inocente perante a lei, sem dúvida alguma, mas ele participou daquele ato, ele cometeu o crime. Quem tem de dizer isso é a justiça. A justiça se pronunciou, mas o caso agora foi cancelado por uma tecnicalidade. O que a gente pode fazer é analisar as falas e as ações do próprio Cuca. Em 1987, numa entrevista ao Correio do Povo, ele admitiu o abuso, quando ele desembarcou em Porto Alegre e, quando questionado por um repórter, disse que ficou com a impressão que a garota tinha 18 anos de idade, né? Ele achava que era uma maior de idade, ou seja, ele teve, no mínimo, um contato visual com aquela garota. Coisa que ele negaria depois. Diria que nem havia percebido o que estava acontecendo naquele alojamento. No mesmo ano, de 87, falando ao jornal Zero Hora, o Cuca se disse de braços abertos para qualquer decisão. Aspas. Temos que pagar todos os envolvidos. Não adianta separar menor ou maior participação. Ou seja, ele se colocava ali entre os envolvidos. Qual era o grau de envolvimento? Cuca dizia que ele havia observado o que aconteceu, o que por si só já configuraria um crime. Ele não ajudou aquela menina e não avisou ninguém. Aspas. Fui, em princípio, condenado por algo que não cometi. Apenas olhei uma cena e isso me custou muito caro. Sofri muito com toda essa história. Ele disse isso em 1987. Então ele disse textualmente que, no mínimo, observou o que aconteceu. O que, repito, já seria um crime. Mais tarde ele diria que nem viu e nem percebeu o que tinha acontecido naquele dia. Que ele era completamente inocente e que estava completamente alheio àquela situação. Ou seja, há uma contradição entre as palavras do Cuca de 1987 e do Cuca mais recente. Aí a gente apela para o processo. Processo de 1023 páginas, está guardado nos arquivos do estado do Cantão de Berna, na Suíça, e o documento mostra que havia sêmen do treinador na adolescente que foi vítima de um ato sexual
cometido em 1987, quando ele era jogador do Grêmio. Então, esses são os fatos. Como também é um fato de que o processo foi anulado por uma tecnicalidade. Cuca foi julgado à revelia. Ele foi julgado à revelia porque não estava lá. Poderia ter ido se defender. Mas no final das contas foi isso que prevaleceu para que Cuca hoje seja, e isso é incontestável, um homem perante a lei inocente.